Olá pessoal, eu sou o professor Valber Carrilho, do canal Carrilho Online. Bem-vindo a mais essa videoaula de resolução de exercícios do volume 1 do livro de cálculo do professor Jorge Thomas, publicado pela editora Pearson. Nessa videoaula, discutiremos os exercícios de 1 a 6 da seção 2.1 do capítulo 2. Nestes exercícios, pede-se a taxa de variação média das funções nos intervalos dados. Foram dados em cada exercício uma função com diferentes intervalos para cada função. O livro apresenta as respostas dos exercícios ímpares 1, 3 e 5. Dessa forma, resolveremos aqui apenas os exercícios pares 2, 4 e 6 e, ao final, eu coloco a resposta de todos os exercícios. Antes de iniciarmos os exercícios, vamos discutir um pouco sobre o conceito de taxa de variação. Para isso, vamos pegar como exemplo uma função linear que tem como função afim mx mais b. O coeficiente m dessa função é o que denominamos de coeficiente angular e ele que determina a taxa de variação, ou seja, a taxa de variação de y dada uma variação de x. Dito de outra forma, o quanto que o y está variando para cada variação de x. Peguemos aqui um exemplo, a função y igual a 2x mais 1. Nessa função, quando x vale 1, y vale 3. 2 vezes 1 mais 1. Quando x vale 2, y vale 5. 2 vezes 2 mais 1. Quando x vale 3, y vale 7. Quando x vale 4, y vale 9. E, por fim, quando x vale 8, y vale 17. Ora, vejamos aqui a nossa taxa de variação. O coeficiente angular dessa função é 2. Determina a variação de y dada a variação de x. Quando saímos de x de 1 para 2, houve uma variação de y de 3 para 5. Ou seja, houve uma variação de x de 1, enquanto que y variou 2. A taxa de variação de 1 para 2 é 2. Quando o x varia de 2 para 3, novamente o x variou 1. E o y variou novamente 2, de 5 para 7. A taxa de variação é 2. Quando o x variou novamente mais 1, de 3 para 4, y variou mais 2, de 7 para 9. A taxa de variação continua 2. Por fim, quando o y variou de 4 para 8, houve uma variação de 9 para 17. Ou seja, houve aqui uma variação de 8, dada uma variação de 4. 8 por 4, temos novamente uma variação de 2, uma taxa de variação de 2. Vejamos isso graficamente. O gráfico de uma função linear é uma reta justamente porque a taxa de variação é uma constante. No caso, nós temos uma taxa de variação definida pelo coeficiente angular de 2. Em qualquer ponto que eu pegar nessa reta, sempre a taxa de variação vai ser exatamente 2, não importando aonde eu esteja pegando na minha reta, sempre a inclinação da reta é definida pelo coeficiente angular, no caso, 2.
Ora, se eu tiver uma variação aqui de meio, for de menos 0,5 até 0, a variação de y é de 1. Se eu tiver uma variação de 1 de menos 0,5 até 0,5, a variação do y é 2, de 0 até 2. Vamos pegar agora uma função de segundo grau, do tipo f de x igual a x ao quadrado mais 1. Percebemos pelo gráfico da função que as inclinações da parábola se modificam a cada ponto da parábola. Ora, a taxa de inclinação num ponto aqui é bem diferente de um ponto aqui, que é bem diferente de um ponto aqui ou de qualquer outro ponto ao longo da curva. Desta forma, essa parábola não tem uma taxa de variação única. Ela tem uma taxa de variação, ou melhor dizendo, uma inclinação diferente em cada ponto. Podemos calcular a taxa de variação entre dois pontos. Por exemplo, se pegarmos x igual a menos 4, temos menos 4 ao quadrado mais 1 igual a 17. Se pegarmos x igual a menos 3, y será menos 10, x igual a menos 2, y igual a 5, x igual a menos 1, y igual a 2 e assim sucessivamente. Ora, percebemos que entre os pontos x igual a menos 4 e x igual a menos 3, há uma variação de y de 17 para 10. Houve uma variação de y de menos 7, dada uma variação de x de menos 4 até menos 3. A variação do y, dada uma variação de x de menos 3 a menos 2, é de menos 5. A variação de y, quando x varia de menos 2 a menos 1, é menos 3, e assim sucessivamente. Percebemos aqui que as taxas de variação são bem diferentes ao longo da curva. Ora, essas taxas de variação são justamente as taxas de variação média que o exercício pede. A variação de y dado a variação de x num intervalo. Podemos perceber isso no gráfico colocando uma reta secante que passa pela função, cruza o gráfico da função em dois pontos. Ora, quando x vale 0 e varia de 0 a 1, nós temos uma variação de x de 1 e uma variação de y de 1. A taxa de variação média do x variando de 0 a 1 é dado pela variação de y dividido pela variação de x, que é 1, que é exatamente o que temos aqui. Quando o x varia de 0 para 1, ou seja, houve uma variação de 1, o y variou de 1 para 2, uma variação de 1. Ora, se tivermos agora uma variação de x de 1 para 2, uma variação de x de 1 para 2, temos aqui uma variação de x de 1. A variação de y é de 2 para 5, ou seja, a variação de y aqui é de 3. Dessa forma, temos uma taxa de variação média de 3, que é definida pela inclinação da reta secante que cruza a minha função em dois pontos. Se tivermos aqui uma outra variação de x de 2 para 3, ou seja, uma variação aqui de 2 para 3, novamente uma variação de 1 em x, teremos uma variação de 5 para 10 em y, ou seja, teremos uma taxa média de variação de 5. X está variando 1, enquanto y está
variando 5. A taxa de variação, novamente, é dada pela reta secante que cruza a minha função em 2 pontos. Por fim, se tivermos aqui a variação de x saindo de 0 até 3, teremos que a taxa média de variação, dada pela variação de y sobre a variação de x, é dado pela variação de y, que é 9 daqui até aqui, dividido pela variação de x, que é de 3, de 0 a 3, uma variação de x de 3. 9 dividido por 3, nós teremos aqui a taxa de variação média de 3. Passemos agora aos exercícios propriamente dito. Como dissemos, vamos apenas resolver os exercícios pares. No exercício 2, nós temos a função g de x igual a x ao quadrado. E ele pede para definir a taxa de variação média nos intervalos de menos 1 a 1 e de menos 2 a 0. Perceba que todos os colchetes estão fechados, ou seja, perceba que os valores limites do intervalo fazem parte do intervalo. Como é uma função do segundo grau, sabemos que essa função descreve em seu gráfico uma parábola. Para o caso da letra A do exercício 2, temos a seguinte situação. Queremos saber qual o valor de y dado x igual a menos 1 e depois qual o valor de y dado x igual a 1 para fazermos a variação média do y dado essa variação de x. Ora, a primeira coisa que precisamos fazer, então, é acharmos o valor de g de menos 1. Basta substituir o menos 1 aqui na nossa função, x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Para g de 1, a mesma coisa, substituímos na função x ao quadrado, novamente, g de 1 é 1. Ora, a taxa de variação média é dada pela variação de y pela variação de x. Quanto variou o meu y quando o meu x variou de menos 1 a 1? Não houve variação de y. O y era 1 e permaneceu 1. O x variou de menos 1 a 1. Houve, assim, uma variação de 0 no y quando o meu x variou 2. A taxa de variação média foi igual a 0. Como dissemos, a taxa de variação é definida pela inclinação da reta secante que passa pela nossa função nos pontos definidos pelo intervalo, aqui no caso no menos 1 e 1. Percebemos aqui que essa reta tem inclinação 0. Essa reta está horizontalmente inclinada, ou seja, a inclinação dela é 0. Por isso, a taxa de variação média é 0. Vamos agora responder o exercício B. A taxa de variação média no intervalo que vai de menos 2 a 0. Então, como fizemos anteriormente, vamos calcular o valor de y quando x é menos 2 e o valor de y quando x é igual a 0. Assim, podemos calcular a variação do y dada a variação do x. Quando x é igual a menos 2, para calcularmos o y quando x é igual a menos 2, fazemos g de menos 2. Substituindo menos 2 da nossa função g de x igual a x ao quadrado, menos 2 ao quadrado é igual a 4. G de menos 2 é igual a 4. Ou, quando x é igual a menos 2, y é igual a 4. Nós sabemos agora o valor de y quando x é igual a 0. Substituímos 0 na função.
0 ao quadrado é igual a zero. G de zero é igual a zero. O valor de y quando x é igual a zero é igual a zero. Dado que a taxa de variação média é dada pela variação de y dada a variação de x, percebemos que a variação de x foi de 2. Passamos de menos 2 para o zero. A variação de y é menos 4. Passamos de 4 positivo para zero. Percebemos que a taxa de variação média é igual a menos 2. Graficamente, podemos perceber que a taxa de variação média é dada pela inclinação da reta secante que passa pelos pontos aqui e aqui. Os pontos dados pelo intervalo menos 2 e 0. Podemos perceber por esse gráfico que a variação de x foi de menos 2 até 0, uma variação positiva de 2. Enquanto que a variação de y foi de 4 para 0, uma variação negativa de 4. Podemos perceber que a taxa de variação média, determinada pela inclinação dessa reta secante aqui representada em vermelho, é de menos 2. Uma variação média de menos 2 para cada variação de x de 1. Vamos agora passar para o exercício 4. G de t é igual a 2 mais cosseno de t. Se você estiver gostando dessa videoaula, não se esqueça de já deixar o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal e acione as notificações. Os intervalos propostos nesse exercício são a. O intervalo de 0 a π e b. O intervalo de menos π a π. Lembrando que os colchetes dos dois intervalos estão fechados, o que significa que os limites desse intervalo, 0, π, menos π e π, fazem parte dos intervalos. Nessa explicação, só vou apresentar o gráfico no final do exercício. Isso é importante porque na disciplina de cálculo, muitas das vezes, precisamos saber fazer o exercício sem recorrer ao gráfico. Na letra A, precisamos saber os valores de y, quando x é 0 e quando x é π. Dessa forma, colocamos esses dois valores na nossa função g de t. G de 0 é igual a 2 mais cosseno de 0. Substituímos, então, o 0 pelo t. Pelo círculo trigonométrico, sabemos que cosseno de 0 é igual a 1. Logo, g de 0 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Já o cosseno de π é igual a 2 mais cosseno de π. Novamente, pelo círculo trigonométrico, sabemos que o cosseno de π é igual a menos 1. Logo, g de π é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Já sabemos que a taxa de variação média é dada pela variação de y dada a variação de x. Nesse intervalo, percebemos que o y variou de 3 para 1 e o x variou de 0 para π. Logo, a variação de y de 3 para 1 foi uma variação de menos 2 e a variação do x foi uma variação de π. Logo, nesse exercício, a taxa de variação média é dada por menos 2 sobre π. Vamos agora resolver a letra B, o intervalo que vai de menos π a π. Substituímos os valores na nossa função g de t. Inicialmente temos g de menos π igual a 2 mais cosseno de menos π. Cosseno de menos π também é menos 1 pelo círculo trigonométrico. Logo, g de menos π é igual a 1.
G de π é 2 mais cosseno de π. Cosseno de π, como já vimos, é igual a menos 1. Logo, g de π é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Como sabemos que a taxa de variação média da função é dada pela variação de y dada a variação de x, ou seja, variação de y sobre a variação de x, temos que a variação de y foi igual a zero. Tínhamos y igual a 1, em g de menos π, continuamos tendo y igual a 1 em g de π. Logo, a variação de y é igual a zero. A variação de x de menos π até π é igual a uma variação de 2π. 0 dividido por 2π, temos que a taxa de variação média nesse intervalo B é igual a zero. Podemos agora fazer uma análise gráfica do exercício. A função g de t igual a 2 mais cosseno de t tem um gráfico aqui apresentado. Esse gráfico é o gráfico de uma função trigonométrica. Pegando os valores do intervalo 0 e π, temos aqui que se x é igual a 0, y é igual a 3. Se x é igual a π, π é aproximadamente 3,14, temos y igual a 1. Dessa forma, sabemos que a taxa de variação média é dada pela inclinação da reta que passa por esses dois pontos. Podemos perceber que a inclinação dessa reta é negativa, tal como havíamos calculado aqui, menos 2 sobre π. Podemos perceber que, quando há uma variação do x em π, há uma variação negativa do y de 3 para o 1, ou seja, uma variação negativa do y. Dessa forma, a taxa de variação média, tal como calculamos, é dada por menos 2 sobre π. Vejamos agora a letra B, o intervalo de menos π a π. Quando colocamos no gráfico os valores de menos π, y é igual a 1. X igual a π, y também é igual a 1. Como sabemos que a taxa de variação média é dada pela reta que passa por esses dois pontos, podemos perceber que temos uma reta aqui horizontalmente inclinada. Ou seja, temos uma taxa de variação média de zero. Dito de outra forma, quando variamos o x de menos π até π, ou seja, uma variação de 2π em x, o y não apresentou uma variação média. Ou seja, a variação do y foi de zero, dada uma variação de 2π em x. Por fim, vamos agora resolver o exercício número 6. A função p de θ igual a θ ao cubo menos 4θ ao quadrado mais 5θ no intervalo que vai de 1 até 2. Perceba que, novamente, os dois colchetes estão fechados, o que indica que esses valores 1 e 2 fazem parte do intervalo. Novamente, não utilizaremos o gráfico para resolver o exercício. No final, fazemos a análise gráfica para complementar as ideias. Tal como fizemos anteriormente, pegamos os valores limites do intervalo, no caso aqui 1 e 2, e achamos os valores da função. T de 1, substituímos θ por 1, temos 1 ao cubo menos 4 vezes 1 ao quadrado mais 5 vezes 1. 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 4. Permanece aqui o menos 4. 5 vezes 1 é igual a 5. P de 1 é igual a 2. Fazendo agora P de 2, substituindo θ por 2, 2 ao cubo, que é igual a 8.
4 vezes 2 ao quadrado, o menos permanece, fica menos 16. 5 vezes 2 é igual a 10. P de 2 é igual a 2. Como sabemos que a taxa de variação média é dada pela variação de y dividido pela variação de x, temos que a variação de x é de 1 até 2. A variação de x é 1. A variação de y é 0. Saímos de 2 e continuamos em 2. Dessa forma, temos a variação de y 0, a variação de x 1, 0 dividido por 1, a taxa média de variação da função é 0. Podemos agora apresentar o gráfico da função para uma compreensão melhor do exercício. Esse é o gráfico da função p de θ igual a θ ao cubo menos 4θ ao quadrado mais 5θ. É uma função de terceiro grau. Podemos perceber que quando x vale 1, y vale 2. Estamos aqui nesse ponto. Quando x vale 2, estamos aqui agora nesse ponto. Sabemos que a taxa de variação média é dada pela inclinação da reta que passa por esses dois pontos. Podemos perceber que essa reta está horizontalmente inclinada, ou seja, ela tem uma inclinação 0. Fazendo a variação de y dada a variação de x, que é a taxa de variação média da função, temos que o x variou de 1 para 2. Houve uma variação de 1 em x, enquanto que o y não variou. Ou seja, a taxa de variação média, tal como calculamos, é igual a 0. Uma variação de 1 no x não provocou uma variação de 2 no y, se levarmos em consideração o ponto inicial e o ponto final do intervalo. Ou seja, quando x era 1, y era 2. Quando x passou a 2, y não variou e continuou sendo 2. A taxa de variação média da função é 0. Tal como eu havia prometido, aqui está em azul as respostas dos exercícios ímpares que estão no final do livro de Jorge Thomas. Agora que você já assistiu essa videoaula e compreendeu a resolução desses exercícios, sugerimos que você faça sozinho agora os exercícios ímpares como forma de consolidação do seu conhecimento. Segue aqui em vermelho as respostas dos exercícios pares que calculamos ao longo dessa videoaula. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.